Olha eu, rapaz, estou feliz, estou naqueles momentos onde a vida deixa o cidadão praticamente sem palavras, a emoção toma conta. Afinal de contas, hoje teremos aqui um canal Esportes histórico, um canal Esporte daqueles para jamais esquecer. E não vou falar de rebaixamento de CSA hoje não. Márcio André? Não, também é outra coisa que a gente não costuma ver por aí, né? Mas hoje... Falou em rebaixamento, hoje será um daqueles programas que você vai ver, rever, pedir para ver de novo. Lindo, me deu frio agora, não é? Deu frio? Fazer parte da história. Vamos fazer história. Oi. Vamos fazer história. Sabe? Nunca? Porque hoje eu me senti importante. Hoje eu me sinto... Você também, né? Cadê o seu microfone? Liga o microfone, cidadão. Liga o microfone. Tá desligado, bobão. Ave Maria. E ainda mexe na câmera. Oh, meu Deus. Olha, pega a azulzinha e entrega no RH. Seguinte. Cola aqui, ó. Cola aqui. Hoje, estava falando, é daqueles programas emocionantes, sensacionais, fantásticos. Daqueles que todo mundo quer ver, rever, ver de novo, porque eu vou ter o prazer de entrevistar uma sumidade, uma regra, um homem que as palavras não conseguem definir. Olha agora quem está nos estúdios da TV Mar. Acompanhe ele, Dom Lautinei Perdigão, ao lado do incrível jornalista Wellington Santos, que ao lado do também incrível jornalista Mário Lima, produziram um livro contando a história, a saga de um homem indescritível. Pois é, esse canal Esportes hoje também está fazendo história. Márcio André, vamos fazer aquela nossa abertura também para ficar na história? Histórica. Vamos lá? Vamos lá. Está começando agora o meu hino. O seu, Márcio André. O nosso hino. Com o Wellington Santos, com o Lautinei Perdigão. O quê? Canal Esportes. Tá aqui, ó. Dom Lautinei, um quixote do esporte nacional. Jornalista, historiador, atleta, vida, obra e luta do guardião da memória esportiva alagoana e brasileira. Tô arrepiado, viu? Tô arrepiado. Deixa eu devolver ao Wellington Santos. Senão o Wellington fica com raiva. E botar mais para pertinho para pegar essa energia boa aqui. Seu Lautinei, Dom que dá um cargo de nobreza, afinal de contas, eu estou agora com a nobreza do esporte alagoano. Seja bem-vindo no canal Esporte. Bom dia. Bem, o prazer estar aqui com você. Estou puxando muito o saco também, né? Foi muito obrigado pelo convite, eu me sinto muito honrado, já estive aqui algumas vezes. E volto com muito prazer. E conversar sobre o esporte é a melhor coisa do mundo, né? E depois dos elogios que está me dando, eu já fico aqui meio sem jeito, viu? Nada. Wellington Santos, que prazer tê-lo aqui. Você que é meu amigo pessoal, grande jornalista, dono de uma pena. Que bom. Olha, que pena. Vocês tiveram essa ideia de colocar todas essas histórias em um livro que está aí, vai ficar para ele. Meu querido Lino, primeiramente bom dia ao seu público, né? Telespectador. Olha, isso é um sonho nosso, né? Meu e do Mário Lima, que conseguimos executar, né? De muito tempo isso, né? Essa ideia. E a gente conseguiu concretizar agora recentemente, né? E para a gente é um prazer, né? Estar aqui no teu programa para a gente ir contando, né? Dando alguns spoilers aí do livro,
e ao lado dessa figura, que é o próprio arquivo do esporte em Alagoas, né? No livro, o livro foi lançado recentemente, é Sim, isso? sim, sim, sim. Vamos. Nós lançamos na Bienal, né? Terminou recentemente. Lançamos na Bienal do Livro, na nona Bienal Internacional do Livro. E, quer dizer, mais um presente, né? Porque a gente teve digamos assim, a felicidade de a conclusão do material terminar um pouquinho antes da Bienal e conseguimos encaixá-lo graças ao apoio que tivemos da Secretaria de Estado da Comunicação, né? Que nos deu o apoio, nos deu toda a logística para que a gente concretizasse esse sonho, e chancelada pela imprensa oficial. Dom Lautinei, o senhor achou um dia que iria virar livro, que essa sua luta, muitas vezes inglória, né? Muitas vezes uma luta difícil, que iria virar página de livro? Olha, eu me considero uma pessoa muito feliz, porque comigo só acontecem coisas boas. Esse livro foi uma delas, porque é a minha vida que vai ficar no livro. E isso é bom para mim, para minha família, para todo mundo, e aqueles que me conhecem e futuramente vão ter no livro a minha história. E isso deixa a gente, como eu disse, cheio de coisas boas. E eu acho que eu estou fazendo, a gente quando faz coisas boas, a gente tem coisas boas. E essa foi uma das coisas maravilhosas que eu tive, a ideia do Wellington e do Mário, em fazer um livro com a minha história. Eu agradeço muito ao Mário e ao Wellington, e eu estou felicíssimo, a minha família também. Olha, eu sou admirador, tenho muito orgulho. Hoje eu estou aqui. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer: como surge o Museu dos Esportes? Olha, o Museu dos Esportes surgiu pelo seguinte, porque eu sempre, desde 1947, eu venho guardando coisas, e as coisas vão se acumulando. E lá em casa, acumulando mais ainda, e chegou um ponto que na minha casa, no meu quarto, na minha sala, já não suportava tudo aquilo. Então, isso fazia com que eu teria que ter um espaço maior. E surgiu a ideia de conversar com o governador Geraldo Bulhões, que foi numa época que o Gilmar Camerino era o superintendente do estádio. Estava havendo uma reforma no estádio, e eu conversando com o Gilmar e depois com o Geraldo Bulhões, eu pedi um espaço. Queriam me dar um espaço no terceiro andar, eu não aceitei, que ficar lá em cima ficava meio escondido. E no fim a gente encontrou aquela sala que fica exatamente no local melhor que tem, que é na entrada do estádio. A entrada é ali, e quando se entra, vê logo o museu de frente à entrada do nosso estádio. E ali eu já estou há quantos anos? Um bocado de tempo, eu já perdi. Quase 30. É mais ou menos 25 para 30 anos. 1993, né, Lão? Foi em 93, foi em 93. inaugurada. 6 anos. Eu já perdi o tempo. Leto, você lembra a primeira vez que você adentrou no Museu dos Esportes? Rapaz, foi uma emoção fantástica, né? Porque, para mim, quer dizer, essa relação com o Museu dos Esportes, Lautinei Perdigão, futebol, é uma relação desde que eu era garotinho, Xande. Eu, inclusive, estava contando para você nos bastidores que eu, até mais ou menos os 5 anos de idade, eu morei ali atrás do Rei Pelé, né? Então já vem toda uma carga, digamos assim, afetiva com essa história de futebol, né? De ouvir aquele som, né? da torcida. Então, desde tenra idade. E eu me lembro, até hoje, as luzes do Rei Pelé sempre me encantaram, né? Aqueles refletores, e eu vi aquilo, né? desde criança, né? E aí foi uma emoção muito grande. Eu tenho isso na minha imagem até hoje, que eu entrei com uma prima, eu morava ali atrás de Trapiche, e morava perto da casa da minha prima, e foi essa minha prima que me levou pela primeira vez no Rei Pelé. Eu entrei no Rei Pelé, e as luzes, né? As luzes, elas até hoje estão aqui na minha cuca. E
entrar no museu pela primeira vez, né, de um ídolo meu, que o Lautenay sempre foi um ídolo meu, né? Assim como o Ferretti, né? O Ferretti foi o meu grande ídolo, né? Quando eu me entendi de gente gostando de futebol, foi quando o CSA jogava com esse garoto chamado Ferretti, né? Que jogou no Botafogo, jogou no Vasco. Então, isso tudo sempre me acompanhou, né, afetivamente. Então, entrar no museu pela primeira vez foi a concretização de um sonho, porque o Lautenay, antes mesmo do museu, ele já era um ídolo meu. Por quê? Porque o Lautenay tinha um programa de rádio, e eu escutava muito rádio quando era adolescente, né, ouvindo os jogos, naturalmente, e o Lautenay tinha um programa chamado O Esporte em Grande Estilo, né, junto com, acho que Jorge Moraes, né, e o Antônio Torres, outros cronistas, né, renomados aqui no estado. E eu sempre escutei, eu sempre fui sempre dei muita audiência a esse programa. E dali criou essa coisa assim de conhecer a figura de Lautenay Perdigão, né, porque ele levava histórias e mais histórias sobre o esporte, principalmente o futebol, né. Lembro até hoje da abertura desse programa, que tinha uma vinhetazinha que dizia mais ou menos assim, eu vou tentar imitar a voz, assim. Reeditando os maiores e melhores gols de sua carreira, Pelé. Não era isso, Lau? Não era assim, mais ou menos, que começava? Edson Leite, Então, isso quer dizer, também está na minha lembrança, né? Está aqui no meu inconsciente. Então, veja, tudo isso, quer dizer, essa coisa da criança, né? De ver as luzes do Rei Pelé, aquela zoada, né? Aquela zoada da torcida, né? O Rei Pelé com quase 40 mil exatamente. pessoas. Na época que o Rei Pelé apanhava 40 mil pessoas, né? Ali, né? Tinha só a geral diziam que cabiam 10 mil pessoas. Então, você imagina aquele som, né? Para o ouvido de uma criança, e uma criança adentrar pela primeira vez, porque foi à noite que eu entrei, né? Ver as luzes, elas, né? Elas ficam no teu imaginário. Eu lembro bem, a primeira vez que eu entrei no Rei Pelé foi na final ASA e CSA, que o ASA conseguiu o título de 2000. Foi 2000, né? O meu primeiro jogo no Trapichão foi naquele dia. Eu tenho uma relação não muito boa com o CSA. E a minha primeira vez foi quando ainda não existia nem o estádio, né? Conta pra gente. Olha, ali foi o seguinte, inclusive eu me sinto muito honrado com isso, porque eu fui escolhido pelo governador, que na época era o Major Luiz Cavalcante, para escolher, eu fui com um grupo que era presidido pelo Coronel Nílio Floriano Peixoto, que era presidente do CCA e comandante da Polícia Militar, tinha o Bastinho, que era presidente da Federação, tinha o Abelardo Marinho. Depois veio a ser vice da CBF, Bastinho. Aí tinha o Abelardo Marinho, que era presidente do Flamengo, que era um clube de esporte amador. Tinha o Antônio, que era presidente dos Estevadores. Enfim, a gente saía uma vez por semana atrás de um local onde se construiu o estádio. E a gente andou uns 2 meses atrás de lá para cima, lá para o Bendito Bento, por esse lugar todo, e a gente não conseguia um lugar. Até que a gente conseguiu ali, que era uma vacaria. E a gente achou que era o melhor local, porque a gente começou a estudar que ali tinha saída para o interior, tinha saída para o centro da cidade, que ia para o Farol, para Pajuçara, por ali, que ia para o Bebedouro, enfim, tinha um monte de locais. E acessos. O pessoal poderia sair rapidamente. Então, aí, ali a gente fez... vamos dizer assim, conversou com o governador, que entregou o plano e o projeto foi... O senhor tá aí o estádio, né? O senhor viveu o Trapichão desde a gestação dele, desde o namoro. Quando ele começou a crescer devagarinho, eu ia lá fiscal. Era de 15 em 15 dias, dava uma fugida do banco, aí ia lá olhar e estava assim, daí que foi crescendo. Primeiro jogo do Santos com a seleção alagoana. Combinado, né? Foi aquele combinado. Nesse combinado, tinha mais azulinos ou regatianos? Rapaz, tinha muita gente do interior.
Tinha alguns jogadores que tinham um bocado de jogador do interior, porque o treinador foi Júlio, eu me lembro que foi Júlio, era Júlio Silva. E ele era treinador de um clube do interior. Então ele botou, até o Tadeu ficou com muita raiva, Tadeu da Costa Lima, que era um grande nome na época, ele ficou muito chateado porque ele não foi nem convocado para fazer parte. Nem pegou um banquinho. Aí ele ficou muito chateado, não foi nem para o jogo. Nem assistiu o jogo. Não foi nem para o jogo. Ficou muito chateado, é uma das mágoas que ele tem, que ele conta para mim, é essa daí. E ele era, na época, um grande jogador, mas o Júlio era o treinador do CSE de Palmeiras dos Índios. Não sei porque a federação achou que ele devia ser o treinador e ele, naturalmente, convocou mais gente do interior do que daqui. Né? Olha que interessante a gente descobrir. O Zito, tinha o Júlio, uma turma Aranha, tudo do interior. Então, teve um peso aí o Asa, o Penedense, o CSE. O CSE tinha. Mas foi Força, né? Então, era uma época boa de futebol alagoano, né? Tem uma pergunta que há muito tempo eu quero fazer ao senhor. O Guarani do Poço. O que aconteceu com o Guarani do Poço? O Guarani do Poço era o seguinte, o Guarani do Poço era praticamente o Hélio Senna. Aí o Hélio Senna morreu também o Guarani. Não teve porque o Guarani sucessão. era o Hélio Senna que fazia tudo no Guarani. É quem levava para a concentração, é quem levava laranja para os jogadores, é quem arranjava a condução para ir para o Trapichão ou para ir para outro estado. Na época mais para o Mutante, para a Pajuçara. Enfim, Hélio era o Senna. O Hélio Senna acabou, o Hélio Senna morreu o Guarani também. É porque aqui a gente brinca bastante no canal Esportes com o Guarani do Poço. Era um time igualzinho. Eu me lembro que teve uma época, em 69, se eu não me engano, ele num sábado, eu não posso até inverter, mas no sábado ele ganhou do CRV de 1-0, no outro sai todo mundo ficou, e o Guarani do Poço ganhou do Guarani CRV de 1-0, quando foi no outro sábado ele ganhou do CCA de 1-0 também. Aí ficou tudo, não podia nem falar um do outro, né? Ninguém pode reclamar. Leto, dentro dessas muitas histórias que Dom Lautenay tem para contar para a gente, conta umas que já estão no livro aí, vamos a gente uma coisa interessante que as pessoas, Xande, perguntam muito, né, perguntaram inclusive no lançamento, e que chama realmente a atenção, é o título, né? Dom Lautenay. Por que Dom, né? Veja bem, quando nasceu a ideia, essa ideia nasceu num belo dia de domingo. Eu estava na casa do Mário Lima, né? A gente estava escutando umas músicas, né? A gente curte muito assim música também. E a gente estava lá vendo a biblioteca do Mário, que é uma biblioteca vasta, né? Assim, é uma coisa. E ele me mostrando assim algumas coisas sobre a literatura esportiva. E a gente verificou que ele tem todos. Eram muito poucas, assim, poucos livros na literatura esportiva sobre Alagoas, né? Pouquíssimos livros, um pouco mais de 5 livros e tal. E daí aí veio a ideia, assim, rapaz, a gente olhando, né, os autores e os personagens, 4 desses livros de autoria do nosso querido Lau. Mas não tinha nada assim, a gente verificou, inclusive já tinha olhado na internet, nada falando sobre a figura do Lautenay, assim, de uma forma mais destacada, né? Até porque ele sempre escreveu. Escreveu, né, sobre os personagens, mas não havia até então nada sobre a história dele. A história dele, o personagem, o cara. Gosto muito de uma frase do Guilherme Lamenha, que não é um jornalista assim, do esporte e tal, mas que eu acho fantástica, né? Uma vez o Guilherme Lamenha, ele precisou fazer um trabalho para uma revista aqui, a revista Graciliano, sobre futebol. Ele mergulhou nessa seara, né? Nesse mundo. E veio me perguntar, porque na época eu estava muito engajado com a história do esporte, né? Eu trabalhava na imprensa esportiva e passei algumas dicas para o Guilherme. Aí o Guilherme, né, pegou ali as dicas, né, e foi fazer o material. Depois o Guilherme me volta dizendo que ficou encantado com a figura de quem? Dom Lautenay. Aí Guilherme tem uma frase que diz o seguinte: sem Lautenay Perdigão não haveria arquivo do esporte em Alagoas.
fantástica essa frase, e realmente, se não fosse o Lautenay... Bom, voltando para a questão do título do livro, como nasceu, então a gente verificou que não tinha nada sobre o arquivo vivo do esporte em Alagoas. E nos deu esse start. Mário, rapaz, não tem nada sobre o cara. Não tem nada sobre Lautenay Perdigão, não tem a história dele, não tem uma coisa que as pessoas possam pegar e ver ali e se inteirar de quem é esta figura, né? Lautenay Perdigão, que tem 1000 histórias, né? Tem coisas fantásticas para contar. Então aí surgiu, né? Isso mais ou menos 1 ano e meio. Bom, daí a gente pegou esse start e levamos em frente, né, a ideia para conseguir naturalmente uma logística que pudesse, né, chegar até isso. E poucos dias depois a gente lembrou de toda essa história do Lau, inclusive com a história do museu que tem, né, está contada no livro, mas ele vai contar algumas coisas aqui. Foi uma saga, né, para ele manter até hoje esse museu. A gente sabe disso, vamos chegar Você sabe lá. de algumas coisas, você sabe de algumas coisas, tem a história do Dida. Então, baseado nessa saga, para que o Lautenay mantenha até hoje esse Museu dos Esportes, que é procurado, quer dizer, quando as pessoas vêm aqui para Maceió e vão fazer uma visita ao Rei Pelé, obrigatoriamente tem que passar pelo museu, né? E lá, figuras de escola do esporte nacional, como Zico, como Zagallo, como Newton Santos, já passaram por esse museu, né? Então, a gente fez essa relação, porque o Lautenay... Ele foi uma saga, né? Para ele manter esse museu, para ele manter a história desse museu. E daí a gente lembrou do grande clássico, né, mundial, que é o livro do Miguel de Cervantes, né? O Dom Quixote. Né? Então, lembrando da saga dele, com aquelas histórias do Moinhos, né? É uma luta. Uma luta em glória. Em glória. Dom Lautenay, com essa saga, né, dele para manter acesa essa história. Não é só de Alagoas, não é só do Nordeste, é do futebol brasileiro, é do esporte nacional, porque lá tem N coisas do esporte, além do futebol. E daí surgiu aí o título desse livro, né? Está aí Dom Lautenay fazendo essa relação, né, com o clássico. Onde começa a lenda viva Dom Lautenay? O primeiro fato assim que o aproximou do esporte, que o fez se apaixonar pelo esporte? Mas isso é do tempo de colégio, né? Desde o tempo de colégio que eu sempre gostava de conversar com o Valmar Breda, que era meu colega, sobre futebol, jogando futebol. Logo cedo comecei com o negócio de rádio. Enfim, A paixão surgiu no rádio, anos 40? No rádio logo cedo. Eu escrevia muito, às vezes... para o próprio, comecei assim escrevendo para o Valmar, depois comecei a fazer jornaizinhos para mim mesmo. Enfim, já tinha isso. Eu tenho algumas coisas assim. O senhor estudou em qual colégio? Colégio Guido. No Guido? Colégio Guido de Fongalã. Terminei todo o meu curso lá. E foi assim. E aí de lá foi para o rádio? De lá foi para o rádio em 63. Qual emissora? A Rádio Gazeta. Por sinal, bom que eu comecei na Rádio Gazeta. Na 1260. Olha, eu sou um cara assim, abençoado. Porque eu fui para a Rádio Gazeta e fui logo diretor do Departamento de Esportes. Porque tinha um conhecimento. Mas aí eu tinha uma boa equipe, entendeu? E a gente, talvez porque só existisse na época a rádio difusora, e isso deu para a gente um bocado de audiência no programa que eu tinha, o Esporte em Grande Estilo. Enfim, eu fiquei ganhando muita audiência e aparecia muito, porque tinha os programas da rádio durante a semana e durante os domingos tinha o Esporte em Grande Estilo, que era uma hora de programa relembrando coisas antigas, entendeu? E isso tinha aquela coisa que começava com aquela música com aquele gol do Edson Leite, né? A Rádio Bandeirante. Então isso comecei a ser muito conhecido através disso. E daí para frente foi muito bom para mim, porque aí eu sempre fiquei na Rádio Gazeta até quando eu deixei. Muito interessante. Até criar um museu. Quando eu criei um museu...
O senhor falou em coisas antigas, eu tenho uma pergunta para fazer. A gente vai chamar o intervalo, mas eu vou deixar a pergunta feita antes do intervalo vir. Tá, eu vou pensar para responder. Clássico da Sofia, porque eu, regateando, não posso deixar de esquecer esse 6-0 Aí que eu já estou com entrou o para a coração aqui, história. bloco. O senhor fala já do Clássico da Sofia, porque a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Não dá tempo de descansar aqui. Pensar direitinho, né?